discute a questão. Então, questão 6, exercícios propostos de hidrostática. A maioria dos peixes ósseos possui uma estrutura chamada de vesícula gasosa ou bexiga natatória, que tem a função de ajudar na flutuação do peixe. Um desses peixes está em repouso na água, com a força-peso aplicada pela terra e o empuxo exercido pela água, equilibrando-se. Ele nem precisava de falar isso, né? Como mostra na figura 1. Legal. Então, a figura 1 está mostrando uma situação de equilíbrio em que o empuxo é igual ao peso. Desprezando a força exercida pelo movimento das nadadeiras, considere que, ao aumentar o volume ocupado pelos gases na bexiga natatória, sem que a massa do peixe varie significativamente, o volume do corpo do peixe também aumente. Assim, o empuxo supera a força-peso e o peixe sobe. Foi exatamente o que a gente discutiu na teoria, beleza? Se ele está absorvendo ar, peso do peixe é igual à massa dele vezes a gravidade. Como o peso daquela massa de ar é extremamente insignificante, o peso do peixe, né, com aquele ar inspirado, ele não vai alterar praticamente nada. No entanto, o empuxo, que é igual ao peso do fluido deslocado, ele vai ser igual ao quê? A densidade do líquido, no caso a água onde o peixe se encontra, vezes o volume deslocado, e é aí que a bexiga natatória interfere, né? Se ele vai absorver mais ar, a bexiga natatória vai inflar, como mostra na figura aqui para a gente, e ela inflando faz com que o volume do peixe aumenta, aumentando o volume do peixe, o volume deslocado de água vai aumentar, porque o volume deslocado, se o peixe está completamente submerso, vai ser igual ao volume do peixe, vezes A, vezes a gravidade. Não é isso? Então, a questão vira e fala o seguinte: na situação descrita, o módulo do empuxo aumenta por quê? Letra A. É inversamente proporcional à variação do volume do corpo do peixe? Não. A própria questão falou que o volume do peixe aumentou e que o empuxo aumentou. Então, não é uma relação inversa. É uma relação diretamente proporcional. Letra B. O empuxo aumenta por quê? Porque a intensidade da força-peso que age sobre o peixe diminui significativamente. Aí não tem nada a ver uma coisa com outra. Ele está perguntando por que o empuxo aumenta. O empuxo aumenta porque o peso diminui? Isso não faz sentido algum. Porque a densidade da água na região ao redor do peixe aumenta. Como que ele alterar a densidade, dando uma urinada lá, alterando a composição química da água que está em torno dele? Isso não faz sentido algum, ok? Depende da densidade do corpo do peixe, que também aumenta. Primeiro, a densidade do corpo do peixe diminui, porque a massa dele permanece constante e o volume do peixe aumenta. E densidade é massa sobre volume. Daí, eu já posso afirmar que está completamente errado. O módulo da força-peso, da quantidade de água deslocada pelo corpo do peixe, aumenta. Tá certo? Sim. Como que eu determino a densidade do empuxo? Foi uma das primeiras coisas que eu falei para vocês quando a gente ia determinar o módulo da força empuxo, né? Como que a gente determina? Pelo peso do líquido deslocado. Legal? Então, ou seja, se o módulo da força da quantidade de água deslocada pelo corpo do peixe aumenta, eu estou falando que o empuxo está aumentando. É claro que se o módulo da força-peso está aumentando, é porque o volume deslocado foi maior devido ao aumento da bexiga natatória. Beleza? Resposta, então, dessa questão é a nossa letra E. Foi? Beleza? O link falta só 5 minutinhos e a outra questão é um pouquinho mais trabalhosa. Então, eu vou encerrar esse link aqui
Vou mandar